Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, nossos amigos, para os ortopedistas, residentes, acadêmicos e todo mundo do mundo da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou um dos apresentadores do Muito Além do Gesso, com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus. Estamos agora começando o 66º, 60 é difícil de falar, dá uma engasgada, né? Mas vamos lá, o 66º episódio do MAG, depois de uma pausinha aí de umas férias, estamos aqui de volta. Um episódio muito especial com as mulheres aqui da AMOB, que é a Associação de Mulheres Ortopedistas do Brasil. A gente está aqui com a Fernanda, com a Ariane, e estamos com uma participação especial meio à distância da Camila, que mora na Suécia, então não deu para certo as nossas gravações em horários malucos aqui na madrugada, então vamos começar aqui com ela, uma participação especial, não ao vivo, apesar do podcast não ser ao vivo. Camila, obrigada por estar aí com a gente, que no meio dia de trabalho seu e meu, mas é importante, confuso, é mais difícil arrumar o horário, mas a gente dá um jeito. E queria pedir para você começar se apresentando e falando há quanto tempo e como que você foi parar aí na Suécia também, que eu achei bem curioso. Obrigada pelo convite, obrigada por dar espaço para a gente falar sobre a nossa associação e sobre nós na ortopedia. Bom, meu nome é Camila Bedesco de Matos, eu sou ortopedista, de formação eu sou ortopedista oncológica e pediátrica, mas agora eu atuo só como ortopedista oncológica aqui na Suécia, no Hospital Universitário de Lund. É, eu e Leandro, a gente estudou na escola um ano em São Paulo, mas depois eu fui fazer faculdade no Rio, eu fiz UF, medicina na UF, e depois eu fiz minha residência em ortopedia no INTO. Durante a faculdade e no INTO, no começo da residência, eu validei meu diploma pelos STEPs, USMLE, nos Estados Unidos. Então, depois da residência, eu mudei para os Estados Unidos e morei lá 3 anos, fiz 3 fellowships lá, um Research Fellowship, e um Fellowship de Ortopedia Pediátrica e um Fellowship de Ortopedia Oncológica. E aí depois eu voltei para o Brasil, trabalhei como ortopedista oncológica e ortopedista pediátrica no Rio, lá no INTO e no Hospital Estadual da Criança. Mas quando eu voltei para o Brasil, assim, eu, é, eu queria mudar para fora, assim, tem gente que às vezes não se adapta bem quando volta de morar fora, e eu comecei a ver que eu tinha de oportunidade para trabalhar fora do Brasil. E um dos meus chefes tinham colegas que são anestesistas aqui em Lund, e ele perguntou para mim assim, você já pensou em ver trabalho na Suécia? Eu falei, não. Eu vim para cá a primeira vez de visita em 2015, e meu então não era chefe, né? Mas eu vim aqui de visita, ele gostou de mim, eu achei como as coisas funcionam aqui é uma maneira muito diferente do Brasil, dos Estados Unidos, que para mim funcionou muito bem. Aqui é um sistema de saúde público, totalmente público. E aí eu comecei a aprender sueco no Brasil e Deve ser fazer fácil. todo. É mais fácil do que as pessoas pensam, na verdade. Jura? Tipo, é base germânica, né? Também, então, se você fala um pouco de inglês e gosta de estudar, acaba sendo fácil. Bom, mas aí eu fiz todo um processo de validar o diploma para cá e mudei para cá em dezembro de 2018. E aí todo um processo também para validar a residência, mas e aí tudo deu certo, assim, eles gostaram de mim, eu gostei daqui do trabalho, e aí agora eu faço parte do departamento de ortopedia oncológica aqui do Hospital Universitário de Lund. Nós somos um dos 3 centros de sarcoma aqui da Suécia e somos responsáveis pelo tratamento de sarcoma todo do sul da Suécia. Nossa, que legal. Basicamente, basicamente é isso. Parabéns, que carreira fantástica, assim. Acho que a gente podia depois até combinar de gravar um episódio só com você, Camila, que tem muita história aí no meio
que você pulou aí, que deve ser super Tem, interessante. Parabéns. tem, E, tem então, assim, bastante coisa diferente de como os serviços funcionam. Isso é interessante de discutir também. que legal, parabéns. E agora entrando na MOB, né? Então conta como é que é um ortopedista que está aí na Suécia foi participar da fundação da MOB, como é que foi a tua experiência como primeira presidente da MOB? Então, essa parte de se engajar, né, com a questão de diversidade e de mulheres na ortopedia surgiu, acho que desde quando a gente entra na residência, a gente vê que nós somos um pouco, infelizmente, exceção dentro da ortopedia. Quando eu fiz residência, era eu e Patrícia, minha colega de residência, e nós tínhamos também uma residente que era sênior. Mas quando eu mudei para os Estados Unidos, lá existe uma sociedade chamada Ruth Jackson Orthopedic Society, que foi a primeira sociedade de mulheres ortopedistas é, que a gente tem de história, assim, foi a primeira fundada e organizada, que nasceu nos anos 80. E uma das minhas mentoras, quando eu fiz meu fellowship de ortopedia pediátrica, perguntou se eu queria fazer parte. Eu sempre quis muito fazer parte. Eu sei da Ruth Jackson desde 2010, quando em um dos congressos da Academia Americana que eles distribuem flyers e tudo mais. E eles fazem um dia, normalmente elas têm um dia de reunião junto com a Academia Americana, mas eu não participei. Mas eu entrei na sociedade durante meu fellowship. Quando eu voltei para o Brasil, e aí na posição de staff, eu tentei, nos serviços que eu estava, tentando sempre dar apoio às mulheres, porque nós temos algumas questões que são mais diferentes, algumas coisas, infelizmente, sobre discriminação, algumas dificuldades, que esse tipo de questão não era muito levantada. Tanto na minha época, e toda uma história aí para contar, todas as mulheres que vieram antes da gente. Quando eu voltei, então, eu tentei organizar coisas mais locais, coisas pequenas. Eu nunca tive essa ambição de fazer uma coisa grande do começo. Então, a gente começou como grupo de WhatsApp, na verdade, começou com grupos de residentes dentro do INTO. Eu falei, olha, eu não sou preceptora de ortopedia, eu não sou a preceptora, não sou a responsável pela residência, mas eu estou aqui para dar um certo apoio para vocês. Se vocês tiverem alguma questão que vocês não sabem muito bem como como falar com o pessoal da residência e tudo mais, eu me botei à disponibilização, e também uma parte de mentoria, né, de ver outras mulheres que estão mais à frente da carreira e tentar ajudar a guiar mesmo, não só por fato de ser mulher, mas ajudar a guiar dentro da própria carreira. Então a gente conseguiu fazer jantar junto e tinha esse tipo de contato. Aí eu fiz um grupo para tentar juntar as mulheres que eram ortopedistas lá no Rio, e esse grupo depois ficou meio quietinho durante a pandemia. Surgiram algumas questões que estavam perguntando sobre coisas específicas de mulheres. Eu pensei, poxa, algumas das residentes lá do Rio mudaram para São Paulo, algumas mudaram para o Sul. Falei, pô, a gente podia fazer um grupo com as mulheres do Brasil. E aí, depois que eu fiz o grupo, em um dia, o grupo estourou, juntou o máximo que na época podia de pessoas dentro do WhatsApp. E eu falei, bom, agora é o timing de organizar isso de uma maneira certa. Então, vamos fazer uma reunião, vamos fundar e fazer uma sociedade, porque eu já tinha esse exemplo da Ruth Jackson, então por que não fazer uma coisa mais organizada dessa maneira? São questões muito especiais para a gente, muito de representatividade, de questões que às vezes são sensíveis de colocar dentro da sociedade para discutir, e deu tudo certo, né? Realmente tinha um vácuo muito grande que precisava ser preenchido, e muito trabalho que
esse tipo de trabalho de diversidade é um trabalho que é feito pela a grande parte pelas minorias. A gente até está fazendo um trabalho internacional em relação a isso para mostrar que esse trabalho de diversidade é um trabalho feito e muitas vezes não remunerado e não reconhecido pelas minorias para aumentar a diversidade, para aumentar ajuda dentro dessas questões. Mas a MOB surgiu, a gente conseguiu fazer tudo de uma maneira muito bem organizada, surgiu como sociedade mesmo, como uma organização não governamental, sem fins lucrativos, tudo mais, toda essa parte administrativa que é chata, mas a parte legal de fazer mentoria, de descobrir residentes e mulheres no país inteiro e de resgatar a história da mulher na ortopedia no Brasil, que infelizmente não estava registrada, né? Não se sabia nem quem era a primeira mulher ortopedista no Brasil, que agora a gente sabe que é a doutora Estela Rosenbaum. Então a gente conseguiu resgatar essa história e mostrar todas essas pioneiras, essas mulheres ortopedistas que às vezes, infelizmente, a história não deu muita bola. E, juntando com isso, a gente tenta também incentivar que mais mulheres entrem dentro da ortopedia, incentivar mulheres para entrar dentro da residência, para mostrar como é que é a ortopedia, para desmistificar muita coisa que, infelizmente, tem tanto estereótipo aí que ainda é difundido. A gente que está em centros grandes, que está tipo Rio, São Paulo, internacional, que às vezes a gente pensa, nossa, quem ainda pensa isso? O Brasil é muito grande, o Brasil é muito, muito grande e tem lugares que o preconceito e que os estereótipos ainda são muito fortes. Então, assim, conseguir falar com um residente da região norte que nunca tinha visto uma mulher ortopedista e da pessoa ficar feliz só de tipo, nossa, eu vi outras mulheres que são ortopedistas, parece ser uma coisa tão pequena, mas faz uma diferença muito grande na carreira de outra pessoa, entendeu? Mostrar referências, mostrar que você pode fazer diferentes subespecialidades, independente de você ser mulher ou não, mostrar os caminhos que existem, as dificuldades, os jeitos de passar pelas dificuldades. Essa parte é extremamente gratificante. Legal, fantástico. Não, muito bacana todo o trabalho de vocês aqui. Eu já sei tudo de ontem, né? É. Então, mas muito legal, assim, foi muito complementar quanto à história, trouxe muitos aspectos diferentes. E daí, aproveitando esse gancho que você falou das diferenças dentro do Brasil, né? Que realmente uma coisa a gente vê, né? As diferenças quando a gente tem contato com colegas de outras regiões, tal, que é muito diferente. Quero perguntar as diferenças que você viu aí na Suécia. Então, acho que tanto como sociedade civil, como do ponto de vista como ortopedista mulher, que é muito diferente aí na Suécia, a gente tem muito a aprender com eles, é uma coisa que também eles estão na mesma luta que a gente está aqui. Como você tem visto as diferenças Brasil e Suécia? Bom, se você quiser, isso dá um episódio inteiro também, Tenho certeza, a gente faz a versão porque resumida hoje e depois fazer além, uma versão estendida. e assim, além da MOB, com tudo que teve um boom, acho que a pandemia foi muito interessante de tipo as pessoas passarem mais tempo em casa e se dedicarem às vezes a projetos que, sei lá, não tinha tempo na sua vida normal. E teve um boom de sociedades, de associações e coletivos de mulheres de ortopedia, né? Então, não só no Brasil, como na América Latina e nos Estados Unidos e em outros países, a gente percebeu isso e, junto com o pessoal das americanas, a gente organizou um negócio muito maior que se chama Women of Orthopedics Worldwide. E eu vou falar um pouco mais da Suécia, mas juntando o gancho aqui, porque aí a gente pegou e conseguiu ver mulheres basicamente do mundo inteiro para a gente ver mais ou menos como é que é a situação. Aqui na Suécia,
os dados que a gente conseguiu juntar com a WOW, a Women in Orthopedics Worldwide, a gente tentou pegar a porcentagem de mulheres ortopedistas no mundo inteiro para ver qual era o lugar que tinha mais representatividade. Não existe nenhum país no mundo, a não ser Gâmbia, na África, que tem 33% de mulheres ortopedistas, Nossa, porque são 3 ortopedistas lá e uma é mulher. Tirando isso, que nossa. obviamente uma exceção e só tem um país com 24% de mulheres, e aqui a Suécia a gente está tipo em terceiro, quarto lugar com 22, 21, 22%. Então, aqui obviamente tem mais mulheres, não é igual, e assim, não é para ser tipo 50-50, mas assim, tem gente que fala que existe uma linha de diversidade para as minorias se sentirem representadas, e essa linha é normalmente 30%. Então, não existe nenhum país que passou desse número crítico, entendeu? Aqui na Suécia é muito melhor. Assim, onde eu estou, a gente tem um número grande, eu acho que é tipo basicamente 30%. A primeira coisa que, quando eu vim para cá, a chefe da seção de artroplastia, que aqui é artroplastia, quadril e joelho, é tudo junto, né? A chefe é mulher. E são várias mulheres dentro do grupo de ortoplastia, e eu, Legal. como no Brasil, é 0,3% da sociedade de quadril, por exemplo, que são mulheres, que são associadas. Isso a gente tem dados oficiais do ano passado retrasado. Então, isso foi uma coisa assim super boa, a mulher fazendo trauma, fazendo coisas que às vezes no Brasil a gente vê muito mais mulher fazendo mão, pediátrica, tudo mais. Óbvio que isso está melhorando, são coisas diferentes, mas essa diversidade dentro das subespecialidades é uma coisa que a gente vê aqui. Mulheres em posição de chefia. E também, e não só de mulheres, a diferença muito grande aqui, para mim, é a licença quando eles têm filhos. Então, tanto homens quanto mulheres aqui, eles tiram quase um ano, 9 meses de licença quando você tem filho. E dentro do nosso departamento aqui, todos os homens tiram, né, tanto tempo quanto as mulheres. E é uma coisa que é completamente normal, ninguém acha estranho. Residentes tiram tempo quando vão ter filho ou quando tiveram filhos. Não existe nenhum tipo de. Ninguém acha ruim, ninguém acha estranho, ninguém não tem esse mal-estar de tipo, fulano vai tirar tempo para ficar com a família. Não, é normal. Aqui também é uma sociedade que é diferente, o pessoal não tem muita ajuda em casa. Normalmente, mesmo nós que somos médicos e ganhamos bem e tudo mais, tudo você e sua própria família que resolve. Então, nosso período de trabalho deu 4 horas, é a hora que você vai para casa, e assim, os pais, tanto mãe, pai, tem que buscar os filhos na creche, na escola, e o pessoal vai embora em casa, vai embora, não pensa duas vezes, não tem que ficar mais para. O sistema todo funciona para que a vida familiar e a vida pessoal também funcione junto, entendeu? Quando filhos ficam doentes também, tanto homens quanto mulheres falam, olha, eu não posso vir hoje porque meu filho está doente, e é isso aí, e tá tudo bem, sabe? Tudo funciona. Entendi. Essa parte é muito boa, assim, mas a parte de representatividade aqui, apesar de não ser coisas que são abertamente discutidas aqui na Suécia, né, porque existem muitas diferenças, de como a sociedade funciona e os tipos de questões que eles falam mais abertamente, é, é muito mais igualitária, realmente. É muito, muito melhor. Que bom, né? Assim, acho que o principal disso, acho que ouvindo dá uma certa inveja, né? A gente pensar, nossa, existe um mundo tão bacana por aí, mas pelo menos é um lugar para a gente mirar, né? De pensar, bom, Com quando as certeza. pessoas falam assim, não tem solução, não dá. Não, tem uma solução. Acho que, Tem. obviamente, um país menor é muito diferente, todas as questões que a gente, com certeza, como você falou, poderiam ficar mais um episódio aqui, a gente vai fazer, que eu tô achando muito bacana esse papo. A gente poderia conversar, mas é interessante ver que tem um jeito de melhorar, né? Existe um lugar que funciona bem. E é isso, Com Carolina, super certeza. obrigado por participar aqui com a gente. Então, participação especial diretamente da Suécia. Eu vou passar para você, só para você fazer um obrigado aí. Depois a gente volta com a Fernanda e com a Ariane.
Obrigada de novo por chamar a gente para participar. Eu convido todos a conhecerem a MOB, principalmente a presença na mídia social dentro do Instagram. Eu acho que é maior, tanto a MOB quanto que é o @SobsAMob e a Women in Orthopedics Worldwide. É, eu convido todos vocês a conhecerem e Legal, a darem joia. apoio. Que legal. Obrigado, Camila, e vamos seguir agora com o nosso Obrigada. episódio com a Fernanda e com a Ariane. Então, voltando aqui para nossa gravação, uma coisa super tecnológica aqui, essas pausas de gravação, funciona super bem. Para quem está fazendo aqui na gravação, fica meio um pouco de vergonha, mas para vocês que vão ouvir, acho que vai ficar bem legal. Então, vamos passar aqui para nossas convidadas que estão aqui ao vivo, entre aspas, com a gente. Eu vou começar com você, Fê. Então, aqui quem está com a gente é a Fernanda Rocha, colega ortopedista. Vou pedir para ela se apresentar para vocês. Prazer em estar aqui, primeiramente. É um podcast muito interessante. Já sigo vocês. Eu acho que vocês abordam temas super, super legais. E eu sou Fernanda Rocha, sou ortopedista, cirurgião da mão. Tenho 10 anos já de formada. Trabalho na área desde então, né? Me formei, fiz a faculdade em Minas. Depois eu fiz a minha primeira residência no Rio de Janeiro e a cirurgia da mão fiz em São Paulo. E estou há 10 anos aqui atuando em hospitais privados aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo. Trabalho em hospital particular, então tenho meu consultório e faço as cirurgias da mão também, hoje em dia no hospital da Rede Dora aqui do Vale do Paraíba. Joia. Obrigado por estar aqui com a gente, foi a gente que agradece. E estamos aqui também com a Ariane. Ariane, se pudesse apresentar, a gente agradece. Então, sou a Ariane, sou ortopedista também, cirurgiã da mão também. Então, eu vim do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Porto Alegre. Eu fiz minha formação toda no Rio de Janeiro, eu fiz Unirio, né, que é Federal do Estado do Rio, na medicina, aí fiz residência na UFRJ, residência de mão na UF, tudo no Rio, mestrado na UFRJ também. Aí, depois eu dei um giro de 360, fiz concurso público do Exército, vim para Porto Alegre, e aí estou há 5 anos em Porto Alegre agora. Então, sou militar e atuo também na área civil. Então, eu sou hoje chefe de um serviço de ortopedia, né, do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, e atuo como cirurgiã de mão também na área civil, consultório, em outros hospitais também daqui de Porto Alegre. Então, Ariane, você pode pedir para o Bruno fazer flexão, se você quiser, porque ele também Então, estamos juntos aí. tá bom. Tô brincando. Achei que o André já ia me dar uma pergunta depois da piadinha, mas foi só piadinha. Não, foi só piadinha, não, eu preciso pensar numa pergunta. Então tá bom. Então vamos lá, então vamos começar a falar então da MOB. Eu queria perguntar para vocês, vamos começar aqui pela Fê que ela começou, como foi a conexão de vocês da MOB, da onde vocês entraram, como foi esse começo? Eu vou contar para vocês assim como é que começou, como chegou para mim, tá? Aí a gente linka com o início da história da MOB. Chegou no WhatsApp de um grupo da minha residência dizendo que estavam criando, tinha um link de um WhatsApp de um grupo de mulheres ortopedistas que estavam se unindo para montar um grupão no WhatsApp. E aí eu entrei, e aí foi entrando bastante gente, até então o WhatsApp só podia 250 pessoas, e rapidamente já lotou. Aí criaram um canal no Telegram, e nisso foi crescendo. Então, assim, foi o link do WhatsApp que foi perpetuando aí nos grupos de ortopedistas aí, dos serviços, enfim, né? E aí, aí foi engraçado, porque só um parênteses, porque uma ortopedista, uma R- minha, falou, nossa, estamos montando um grupo de ortopedistas mulheres, qual a chance disso dar certo? Já foi ali para uma... Falei, nossa, não quis, né? Já ela mesma sendo preconceituosa com as mulheres, enfim. E aí, fiquei sabendo que esse grupo começou no Rio de Janeiro, lá no INTA, e com a Camila, o grupo dela, eles começaram um grupo de mulheres, e aí esse grupo foi crescendo. Então, resolveram, né? Aí começou todo mundo se conectar e vamos criar uma associação.
Aí fizemos a reunião de 17 de julho de 2020, né? E ela abriu para todo mundo que estava ali no grupo, quem queria participar da diretoria, vamos montar uma diretoria, quem quer participar. E a gente fez essa reunião. E, e aí todo mundo que se convocou, né? Na verdade, não teve nem eleição. Na verdade, assim, eu quero, né? Eu quero formar assim, 8 pessoas. E aí a gente se reuniu, né? E começamos a associação. Sentamos para definir, né, o que a gente queria com isso, né? Quais eram os pontos importantes aí para a gente criar a associação, o que a gente estava precisando nesse momento, assim, criar, né? Então, a Camila foi muito cabeça disso tudo, ela ficou muito engajada mesmo fora do Brasil, é impressionante, assim, a dedicação que ela fez pela MOB, sabe? Era bonito de ver, assim, ela sabe, chamou responsa no peito e puxou uma associação bem interessante, né? Que agora ela teve que a gente, né? São 2 anos de gestão, acabou, a gente fez uma outra eleição para entrar outro grupo, mas assim, porque ela precisava defender o PhD dela, sabe? O pós-doc dela. Então, mas assim, você vê que depois da saída dela, assim, na verdade, deu uma desacelerada, porque ela realmente era a que puxava, assim, sabe? Legal, Fernanda. Eu vou aproveitar e emendar uma pergunta, né? Eu acabei me interessando pelo tema e fui um pouquinho atrás, mas eu acho que talvez seja legal para os nossos ouvintes. O que vocês buscam com a MOB? Eu acho que, obviamente, tem essa história do WhatsApp, que é super legal, que lotou, mas qual que é a intenção da associação? Eu acho que talvez isso seja bem interessante para o pessoal saber o que é. Não, interessante, né? A gente quer, na verdade, aumentar a representatividade das mulheres na ortopedia, a gente quer... Porque o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que, pelo censo demográfico da USP, 6% só são mulheres, né? A gente só perde para a URO de número de mulheres. E tem aumentando a procura por mulheres na ortopedia, né? Então, o que a gente quer fazer, né? A gente quer aumentar, a gente quer incentivar mulheres, apoiar mulheres que querem fazer ortopedia. A gente tem um trabalho para aumentar o número de publicações científicas, sabe que mulher ortopedista publica muito pouco, a gente tem poucas autoras ortopedistas. A gente tem um programa para acadêmicas, para colocar essas acadêmicas para rodarem serviços de ortopedia. A gente criou junto com uma associação americana, a gente criou o Speak Up Orto, que é um canal de denúncias de assédio, né, tanto moral quanto sexual, tudo anônimo, né, na verdade isso a gente não vai atrás do assediador, mas assim, a gente divulga as histórias para ser uma coisa que, né, para a gente tentar levar isso à informação, para a gente tentar diminuir um pouco esse assédio, tanto moral quanto... A gente escuta bastante, sabe? Parece incrível que pareça, a gente recebe muita denúncia de mulheres que estão que sofrem durante a residência, durante a formação. Eu acho que é importante porque as pessoas estão, acho que, banalizando o abuso, assim, no sentido do abuso da residência. Todo mundo fala, na minha época não era assim, era na época mimimi. Não é mimimi, sabe? Porque eu acho que as pessoas precisam respeitar. Existem toda a hierarquia, tudo que a gente sabe de residência, eu acho que tem que existir o respeito com né, com a hierarquia, mas eu acho que as mulheres são mais... isso tem diversos estudos, a gente levantou estudos, inclusive a Camila vai publicar um agora sobre mulheres a diferença de um resultado da próstata de quadril em mulher e homem fazendo, no sentido assim de que, né, de que é equivalente os resultados tanto de mulher quanto de homem, e as mulheres realmente sofrem um pouco mais durante a formação, né? Então a gente quer, são essas os nossos anseios assim em relação à associação. Muito bom, muito bom. Meninas, fazer uma pergunta. Pelo que eu entendo, isso foi uma coisa que surgiu de uma demanda espontânea, né? Então, não é Sim. que teve um evento catalisador, né? Que poderia ter acontecido aí por vários eventos, né? De problemas que já aconteceram em várias residências, né? Fazendo aí uma pergunta mais polêmica, né?
Vocês acham que isso deveria ter nascido pela sociedade mesmo, ou mesmo por uma sociedade organizada, ou você acha que foi melhor que foi pessoas aí sem uma ligação política e tudo? Vocês acham que isso é um ponto positivo, ponto negativo? Acho que é um ponto delicado, realmente. Quando é bem delicado. Adorei a resposta, não é um ponto nem positivo nem negativo, é um ponto delicado, maravilhoso. Eu estava no grupo embrionário, assim, né, de quando surgiu a associação. Então, era um grupo lá do Rio de Janeiro, de várias mulheres, assim, de várias idades. Então, assim, eram acadêmicas, tanto acadêmicas quanto ortopedistas já mais velhos, que já estavam até parando de atuar. E esse grupo tomou uma proporção grande. E a Camila estava nesse grupo. E a Camila começou a ficar muito espantada com o que estava ocorrendo no Brasil em vários sentidos, né? É, por exemplo, a mulher é, ganha o bebê e não tem uma licença, não tem os direitos normais, né? E aí aquilo começou a entrar numa discussão no grupo, enfim, várias discussões a respeito da mulher, de ser ortopedista, e isso foi tomando uma proporção em outros grupos também, de discussão. E aí foi crescendo, e aí começou a entrar em outros grupos, e aí surgiu realmente uma ideia, assim, que partiu da Camila, principalmente, de deixar algo mais oficializado, entendeu? Vamos conversar, mas não vamos se tornar isso uma conversa de bar, né? Vamos fazer uma associação para discutir de forma séria isso. Se a gente acha isso errado, então vamos discutir de forma séria, vamos fazer uma pesquisa, vamos para a gente chegar a soluções, né? Então, foi a partir disso que surgiu a associação. Então, assim, a gente até toma um certo cuidado quanto a isso, porque para não misturar justamente com associação com qualquer outras coisas, com qualquer outro cunho político, com qualquer, justamente porque se torna mais delicado, né? Então, assim, no início, algumas pessoas tiveram muito, muito medo até de se associar por isso, por achar que tinha até algum cunho político feminista, por exemplo, assim, porque é ligada feminista, não sei o quê. E assim, a gente falava, não, é por questões de representatividade, por lutar também por nossos direitos, entendeu? Da mulher, mas tem a ver com a mulher ortopedista, ponto, entendeu? Para deixar as pessoas com menos medo, por exemplo. Não vamos lutar contra esbote, por exemplo. Vinha algumas pessoas questionando certas coisas mais delicadas, assim, né? Assuntos mais delicados. E isso a gente sempre colocou bem claramente. Não, é questão de representatividade, um lugar de apoio às mulheres, principalmente. E isso, se a gente se vincula a outros espaços, se torna um pouco mais delicado. Então, assim, é um espaço literalmente para as mulheres, entendeu? Para as mulheres se sentirem confortáveis, acolhidas, como se sentem à vontade de chegar e conversar uma com as outras, de desabafar diante de um problema e principalmente de se sentirem representadas. Porque quando eu fiz ortopedia, na minha época, realmente tinham poucas mulheres, né? Então, assim, agora as meninas chegam e veem a gente, ficam felizes, né? Falam, poxa, que legal de ver vocês, entendeu? E, pô, ver você, Ariane, de chefe, poxa, que legal ver você. Isso é muito legal da gente ver que as meninas chegam para nós e dão esse retorno. O Ari e Fê, vocês podem, obviamente, com sigilo, né, contar algum caso que chegou para vocês, se tem alguma história que vocês tiveram alguma atuação positiva, mesmo numa denúncia anônima, que vocês foram atrás, só para a gente tentar exemplificar aí para o público que está escutando a gente. Uhum. Já tiveram casos, assim, muitos casos de assédio moral, né? Em que a gente sempre conversa assim, a Camila foi muito importante nesse sentido, assim, porque a visão política como um todo e até de direito aqui no Brasil é muito diferente do exterior, né? Então ela traz uma outra luz assim para a gente diante disso. E aí a gente faz orientações, né, de como agir, entendeu?
como orientadoras mesmo, né? Assim, até, por exemplo, eu já me orientei assim com a Camila diante de algumas coisas, entendeu? Diante de algumas situações que eu passei. Então, é principalmente de assédio moral. Alguns casos a gente já teve que eu me lembro assim de assédio sexual mesmo, assédio sexual. De aconselhamento, tudo isso, entendeu? Mas assim, aí de tomar medidas, né? De aconselhar a menina a tomar medidas, mas tudo realmente de forma sigilosa. Nossa, super interessante, muito legal. Ah, fala, Fê, fala. Só complementar ali, voltando só um pouquinho do ponto da SBOT, a gente não quis misturar muito as coisas dentro da SBOT, não que a gente queria as pessoas, muita gente foi contra, falou, vocês estão querendo competir com a SBOT, por que não faz uma coisa só? Porque a gente não sentiu muito espaço, sabe? Mas o interessante foi que, né, tem dois congressos brasileiros, né, o CBOT, que a gente foi convidado para a mesa redonda. Na última que a gente fez em Florianópolis, a sala foi tanto sucesso a nossa discussão que um dos que estavam lá na sala, um dos diretores não, como é que fala, gente, que não é da sala lá, que é o presidente não da mesa, mas o que estava ali presidindo ali a sessão, pediu para a gente ficar mais, sabe? Falou, não, vocês estão com tempo, a gente está com tempo, a gente mais 20 minutos, porque realmente foi uma sala bem interessante. Então, assim, a SBOT está olhando para a gente e vendo a importância mesmo, né, dessa associação, né? A gente não quer fazer uma concorrência, nem ter uma coisa paralela. A gente quer simplesmente ajudar mulheres, né, nessa caminhada aí, que realmente, igual a Eliane está falando sobre o assédio, citando uma residente, isso acontece assim que a gente vê muito, muito mais no Nordeste, no Norte e no Nordeste. Teve uma associada nossa que entrou em contato dizendo que ela estava sofrendo assédio moral, que ela acabou não passando prova da SBOT por conta do assédio de preceptor. E aí, nisso, a Camila fizeram uma reunião, a Camila conversou com ela, porque o que acontece? Não tem como a MOB ir diretamente falar com as instituições. Então, o que a gente faz mais? A gente orienta a associada, né, atrás dos direitos dela, atrás de uma conversa ali, abrir, né? A Camila traz, igual a Ariane falou, muita coisa lá da Suécia, que é um país extremamente igualitário em relação a homem e mulher, e até homem lá tem licença maternidade de 4 meses, sabe? Paternidade, desculpa. Então, ela traz muita dessa experiência para a gente orientar as associadas de como agir, o que fazer, né? Claro que a gente tem também advogado que a gente pode consultar para ver o que pode fazer, mas a gente mais orienta do que realmente intervém, né, em casos assim mais delicados. Muito legal, assim, eu acho fantástico essas coisas. Eu acho interessante a história que vocês contam de começar com um grupo de WhatsApp, né? Porque mostra como coisas que parecem simples trazem muita força, né? E eu acho que essa coisa simplesmente de conversar, de ouvir as ideias, tem uma potência muito maior do que a gente imagina às vezes, né? Eu tive uma experiência super interessante que quando eu estava nas todas as clínicas ainda, eu ajudava muito Eu fui um dos fundadores, a gente tinha um grupo lá de mentoria, de tutoria para os residentes, e uma vez a gente fez, deve ter um tempo já isso, eu chutaria que foi 2016, 17, a gente fez uma reunião só com as residentes mulheres do hospital, né? E eu comecei a... E eu participei da reunião na primeira metade, que eu queria que só tivessem elas, mas não tinha ninguém, nenhuma mentora ainda era contratada do hospital. Então, meio que para oficializar, precisava ter alguém contratado. Então, eu fui lá, participei do começo um pouco, e depois eu saí e deixei elas à vontade para conversar, né? E teve duas coisas que me chamam muito a atenção, assim, desse papo. Primeiro que, no começo, eu acho que bateu um pouco a história que vocês contaram, que umas pessoas do próprio grupo já estavam meio sabotando, que, assim, algumas residências falam assim, poxa, mas pra quê? Nada a ver. Eu acho que tem uma questão também, assim, de talvez não querer criar diferença, né? Acho que algumas pessoas têm medo de, poxa, acho que você falou, né, Arena, que você não devia achar que vai ser uma maneira muito feminista e tal, então tinha um pouco de receio disso. Então, assim, mas depois acho que todas gostaram bastante da oportunidade. Então, assim, eu fiquei lá um tempo, cheguei a ouvir algumas coisas, depois eu saí, elas falaram que ficaram um tempão conversando. Mas uma coisa que me chamou a atenção daí como lado homem foi ver assim, tipo, que algumas coisas que incomodavam elas, eu não esperava.
Então, por exemplo, o exemplo que me chamou muito a atenção foi, tipo, sabe, conversando de coisa de dia a dia, assim, uma coisa muito besta, que elas falam assim, eu detesto quando precisa degermar a pele, e eu tô lá degermando e vou segurar a perna e tal, vem algum outro residente e fala assim, não, deixa que eu degermo. Assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque eu falei, tipo, eu já fiz isso, já tinha feito, parei de fazer depois, mas já tinha feito várias vezes, mas honestamente com uma intenção positiva, assim, nunca de desmerecimento, mas eu sempre acho que quem na questão é quem tá sofrendo, né? Não é a pessoa que tá perpetuando, né? Então isso me chamou a atenção de que eu acho que iniciativas como essa têm um lado muito poderoso de educação também, no sentido de as pessoas entenderem, né? E daí, quando eu falo essas coisas, até teve um papo meio parecido no episódio que a gente gravou sobre racismo, que é um papo super também delicado, né? Que é aquela coisa assim, poxa, mas é dever das pessoas irem atrás das informações, né? Mas não de quem está sendo, não de quem está sofrendo divulgar, né? Mas acho que aqui é uma coisa tão específica, acho que hoje em dia racismo, por exemplo, a gente tem muito material disponível aí para as pessoas irem atrás, mas talvez assim, poxa, a mulher na ortopedia não tem tanto, né? Então, não sei, queria vocês que aumentassem um pouco essa história e eventualmente também se vocês lembram de algum exemplo de coisas que eventualmente para o homem pode parecer que não é uma coisa simples, que não é um desmerecimento, não é preconceito, é uma coisa que gera um constrangimento, mas que vocês têm visto que para as mulheres é. Uhum. Assim, desde o início, assim, desde formada, assim, sempre foi uma questão, assim, né? Eu sempre me coloquei nessa situação, mas, assim, com um olhar crítico de como melhorar isso. Eu sempre conversei muito com a Camila, assim, porque não basta você, né, ter acontece, mas como melhorar isso, né? Então, assim, que, por exemplo, eu sempre notava muito. Você chega no bloco e você sempre é a instrumentadora, você sempre é a anestesista, você nunca é a cirurgiana. E eu lembro muito bem de várias situações, assim, é que aqui no Sul chama bloco cirúrgico, eu não sei na região de vocês, né? No Rio era centro cirúrgico, mas aqui em Porto Alegre é bloco cirúrgico. Então, assim, eu lembro várias vezes, assim, de hospitais que entregavam vestimenta no bloco cirúrgico, touca, por exemplo, de cor, sempre me davam uma touca que nunca era da cirurgiã, entendeu? Então, assim, você sempre vai ser colocado assim, não é a médica, não é a cirurgiã principal, é auxiliar. Então, assim, se você vai ligar para alguma coisa, porque para reservar. Hoje em dia eu já vejo notando, mas mudando muito, mas quando me formei, isso era uma questão que eu via muito, assim, muito, muito mesmo quanto a isso. E eu vejo até hoje, assim, principalmente as meninas que são é, menores, mais baixinhas, elas sofrem muito preconceito do tipo, entram num hospital, até na residência, você vai fazer ortopedia, você vai fazer essa cirurgia, você vai conseguir fazer isso? Então, assim, sempre vai ter aquilo, você vai conseguir fazer igual um homem, isso? Então, sempre vai ter esse julgamento de valores, assim. Você vai fazer uma cirurgia tão boa quanto esse homem, tal. Então, assim, ao longo dos meus anos, não sou velha, tá? Mas, assim, ao longo dos meus anos, eu fui conseguindo, assim, trabalhar isso de uma forma como chegar nas situações e já não me deparar com isso, né? Mas isso hoje em dia é muito difícil acontecer comigo. Talvez pela idade, talvez porque eu chegue chegando nas situações. Mas, assim, eu aprendi a lidar de outra maneira já com as situações. Mas, assim, presencio ainda com muitas meninas isso. Então, até ensino, falo, olha, a forma de se posicionar tem que ser outra. Então, assim, a gente vai levando e vai passando os ensinamentos, né? Adiante. Quer falar também, Fernanda, que deve ter passado por muita coisa também. Não, com certeza. Eu acho que não tenho perfil, acho que não existe perfil para nada, né? Mas eu não tenho muito perfil de ortopedista, que falavam, né? Né, magra, baixa, né? Enfim. E aí as pessoas falavam para mim assim: nossa, mas se eu fizer ortopedia, aí vou. Aí depois que fazer ortopedia, não, você vai fazer mão, né? Você vai fazer pediátrica, né? Então, na verdade, ela é sempre querendo colocar a mulher numa coisa assim, não, você vai fazer uma coisa que é mais tranquila. Então, assim, colocar nesse papel. E as meninas que fazem quadril, principalmente,
Eu tive uma R igual comigo, a Eloá, a gente entrou junto na mão, ela ficou 3 meses na residência, e aí ela saiu, porque ela falou que mão não era para ela foi fazer quadril na Paulista. E ela opera muito bem, opera, sabe? E ela fala que sofre muito em relação a isso, porque fala, nossa, como uma mulher faz quadril, né? Eu acho realmente o seguinte, que realmente precisa de força. Eu acho que tem coisas que às vezes eu peço ajuda, né? No sentido, não está muito forte alguma coisa que, sabe? A grande maioria, na verdade, na mão, né? Não tanto, mas durante a formação que eu tive que passar por ortopedia geral, tinham coisas que realmente às vezes eu não estava conseguindo por conta de força, e ao que eu treino, sempre treinei, faço musculação exatamente também por gostar e também porque eu acho que é importante, né, porque a gente usa muito esforço físico, os perfuradores que eles levam para a gente pesada, enfim, então eu acho que precisa ter um tônus muscular bom aí para fazer coisas básicas, e realmente eu acho que precisa ter um pouco de força. Então, o Leandro perguntou, isso de falar, né, no sentido, eu acho que às vezes vocês querem ajudar, não, quer ajuda? Quer que eu faça isso para você? Não, espera a gente pedir, sabe? Porque quer que eu faça para você? Isso, né, tá parecendo assim, nossa, ela não vai dar conta, né? Então, acho que isso incomoda um pouco, né? Então, eu acho que seria interessante deixar a gente pedir antes de querer fazer pra gente, assim. Legal. Vou fazer uma pergunta, assim, que eu não sei se... Mas a gente está falando um pouquinho de diversidade e representatividade frente ao que é uma sociedade, né? E recentemente, até na Paulista, agora existe uma cota para residentes, tá? Uma cota para negros oriundos de escola pública. Vocês acham que isso poderia ser bom, ter uma cota, por exemplo, para mulher na ortopedia? Eu nunca tinha pensado assim sobre isso. Nunca tinha questionado isso, mas eu não acho que nesse caso funcionaria. Não penso que funcionaria assim, uma cota para mulher. Porque para entrar assim agora, eu vejo agora, entendeu? Para entrar, por exemplo, na maioria dos locais, eles fazem prova mesmo, prova, entendeu? E aí alguns locais, tipo R4, tem currículo, e aí tem prova oral e tal. Pouquíssimos relatos a gente ouve que não passou por conta disso, daquilo. Eu acho que não é a entrada não é isso que impede. O que impede é as pessoas quererem e não entrarem por medo. É diferente. O que impede e muitas das vezes também não ficarem por conta de não aguentarem um rojão. Isso que acontece. Então, eu já conheci da minha geração vários ortopedistas que já mudaram de especialidade, por exemplo. Então, imagina uma pessoa que passou 3 anos numa residência pesada de ortopedia e mudar de especialidade. Até que fez subespecialidade e mudar. Porque o mercado é difícil para todo mundo, é guerra mesmo, né? Mas, assim, para as mulheres, isso tem um peso um pouquinho maior, né? Um peso bem maior. Então, muitas desistem no meio do caminho. Então, acho que o funil não é esse. Não é passar para ortopedia. O funil é querer passar e depois aguentar ficar. Esse que é o problema. Porque não dá para romantizar. Eu sempre falo assim, que algumas pessoas falam, faz ortopedia que é lindo. Eu falo, não é isso. É pesado sim, é pesado sim. Se operar com capote o dia todo não é fácil. Não é fácil, é doloroso, é doloroso. Então, assim, os pacientes que chegam, eles não chegam felizes. Os pacientes chegam com dor, chegam com muita raiva. Não é uma especialidade romântica. É uma especialidade que você tem que aguentar. Você tem que aguentar tanto na parte física, psicológica. Então, tem muita coisa. É uma especialidade pesada, entendeu? Então, você tem que gostar muito. Você tem que gostar de operar.
gostar de operar, entendeu? Operar não é tão simples, são muitos fatores, entendeu? Então, tanto no serviço público quanto no serviço privado, principalmente, é muita coisa que envolve. Então, é assim, não é, eu sempre falo, escolha, você gosta, mas não romantize, como muitos romantizam. Não é romântico como parece. É pesado, sim. Só que aquilo é possível, dá para fazer. Muitas já provaram que fazem e dá para fazer, entendeu? Com todos os problemas, com tudo, dá para fazer. Só que é isso, tem que saber, tem que gostar e tem que querer muito. Eu achei muito interessante da associação, né? Que, de certa maneira, vocês contribuem para a formação de um ambiente seguro, talvez uma rede de apoio e de Uhum. crescimento ali para as mulheres ortopedistas, e também numa tentativa, num prazo mais longo, numa possibilidade de mudar uma demografia, né? Eu acho que esse número 6% é muito interessante. As faculdades de medicina, na minha turma tinha um pouquinho mais de mulher do que de homem. Eu tenho ouvido que atualmente esse número está meio que 60, 40, mas esse é um número que eu estou chutando. Esse número não tenho base, mas está mais ou menos assim. E aí me vem um pouco esse paralelo, né? Não como uma maneira de que a mulher não passa na prova, não é isso. Mas na formação desse ambiente seguro, sabe? Na formação dessa mudança demográfica. Mas é só uma ideia maluca com esse paralelo, tá? Não é essa a intenção. Uhum, uhum. Não, é justamente isso que eu falei. Muitas buscam a gente para fazer, por exemplo, estágios. Esse mês mesmo que eu estava de férias, eu recebi vários pedidos assim de estágio, porque elas têm muito medo de entrar num ambiente que só tem homens, muitas têm medo. Então, assim, muitas acadêmicas têm medo disso. Então, porque já acompanharam, por exemplo, um plantão, que já viram um ambiente de, às vezes, um staff deu uma cantada, já foi um pouquinho mais abusivo, às vezes falou coisas que não gostou. Então, muitas procuram as próprias ortopedistas para fazer um estágio, para acompanhar. E muitas, o que eu observo hoje, procuram entrar em serviços que tenham mulheres até para como você falou, entendeu? Ter alguém para conversar, para ter uma troca, entendeu? Para se apoiar. E parece bobo, mas não é bobo, assim. Eu vim de um serviço, eu fiz no FRJ. Na minha turma já tinham outras meninas que tinham entrado antes de mim. Então, por mais que seja uma, duas, já tinham outras mulheres que a gente faziam trocas, entendeu? Já se apoiavam em outras coisas. Não que todo mundo era amigo, homens e mulheres, todo mundo era amigo, né? Mas coisas assim, algumas nuances que você tinha uma troca com mulheres, entendeu? Eu morei, por exemplo, um ano no hospital, né? Então, fui residente literalmente. Então, quem morou comigo foi uma menina, né? No mesmo quarto. Então, algumas trocas assim. Então, tem algumas coisas, né, que é importante isso mesmo, e é o acolhimento mesmo. Perfeito. Fernanda, você ia falar alguma coisa? Não? Eu ia falar, mas eu esqueci. Tá bom. E aí, depois Já que a é. gente... Esqueci o que eu ia falar. Tudo bem. Eu acho interessante esses comentários, porque às vezes a gente não percebe nossas atitudes como ter uma grande influência, né? Então, uma coisa que eu sempre trabalhei com mulheres ortopedistas, então, né? Principalmente um beijo aí, Fernanda, tô brincando, mas a Fê sempre, que eu atendia muito com ela, uma clínica de convênio, então ela sempre me falava, eu estou citando ela, que eu gosto muito dela, respeito ela, e ela sempre dava a outra face, ela sempre me falava o ponto de vista dela. E isso às vezes é uma coisa que você não pensava, eu não conseguia imaginar, né? Que é aquela empatia, né? Então, sei lá, umas coisas às vezes simples, né? O jeito que você vai falar com o familiar do paciente, né, no pós-operatório. Ela falava, meu, eu tenho que ser assertiva, ou eu não posso ser assertiva, enfim, tudo depende da situação, né? Às vezes uma coisa que sei lá, a gente faz de uma maneira meio que automática, né? Sem pensar, nunca penso, será que eu deveria falar isso ou aquilo? Você vai lá e realmente executa, né? Mas às vezes você tem que ela tem que ter um cuidado maior, que às vezes eu não tinha, né? Então, acho que isso é uma coisa que me marcou
nessa experiência, que acho que vocês têm que divulgar e trabalhar nisso, né? Uhum. Posso falar? Claro, por favor. Eu acho super interessante esse debate. É legal vocês terem falado sobre racismo, sobre as minorias. Eu acho que a gente tem que fazer com que isso a gente mude para as próximas gerações, porque assim, meu pai é ortopedista, meu pai é machista, meu pai foi racista, né? Aprende muito. Então, assim, eu já ouvi falas racistas dele. Aí meu pai fala assim: tudo que eu falo mulher, ele brinca, né? Ele fala, menos minhas 3 filhas. O resto, ele fala que mulher tem que dirigir da meia-noite às 6 só, que daí não tem no trânsito. Então, assim, sabe, piadinhas machistas. Então, eu acho que a gente, tudo estrutural, né? Que a gente cresce ouvindo tanto o racismo quanto quanto a misoginia, né? Em relação a isso, o machismo, o racismo, a questão também da comunidade LGBT que é mais, enfim, eu acho que são minorias que realmente a gente precisa, quando a gente está no papel, na verdade, assim, quando a gente está no papel dentro, porque assim, quando você não está numa minoria, é difícil você, não sei se eu consigo explicar o que eu estou querendo dizer, você sentir exatamente o que ela falou, entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender realmente, a gente precisa aprender. Então, a partir do momento que eu virei minoria no sentido de ser uma mulher ortopedista, a gente começa a ver que realmente a gente precisa lutar. Para quê? Para divulgar isso o maior possível, para poder realmente melhorar a sociedade, né? Porque a gente foi criado numa sociedade racista, homofóbica, machista, enfim. Então, acho que é interessante esse debate e a associação, eu gostei bastante disso, porque realmente é uma luta que a gente precisa, na verdade, ninguém quer brigar, ninguém quer ser melhor que o homem, ninguém quer, sabe? Não é uma briga de quem que é melhor, a gente só quer respeitada igual. A gente quer chegar no centro cirúrgico e falar assim, você é enfermeira, nada contra enfermagem, pelo amor de Deus. Ah, você é de qual empresa de alimentação? A gente só quer simplesmente que as pessoas olhem para uma mulher chegando e ela pode ser a cirurgiã, né? Uma pessoa que não tem o perfil, que não é forte, que é ortopedista. Então, assim, na verdade, a luta é para que a gente seja respeitada da mesma forma que o homem é respeitado dentro da sua profissão. É só isso, não é querer ser melhor do que ninguém, não é querer brigar, bater de frente. Pelo contrário, eu acho que é isso que a gente quer, assim, né? E eu lembrei que eu ia falar, aí realmente está existindo uma feminização, esse termo interessante, da medicina. Hoje a gente é 50-50, está ficando 51, mas o censo, tem um censo bem legal, todo ano a USP faz, a cada 2 anos, que a partir de 2010 já tem mais mulheres do que homens formando. Então, realmente, as especialidades que têm menos mulheres, elas vão aumentar, esse número vai realmente aumentar, porque tem mais mulheres ingressando para a faculdade de medicina, né? Então, eu acho que daqui a alguns anos já vai ser 60-40. Então, realmente vai ter mais isso. Então, essa luta, eu acho que vai ficar para as próximas, né? Então, eu acho que é muito interessante esse debate, eu acho que para a sociedade mesmo, né? A gente precisa falar sobre isso, não dá para mais, né? Tipo, nas piadinhas, não dá mais para. Porque realmente quem está aqui é complicado, né? E você vê muita mulher sofrendo, desistindo, largando, a gente viu várias pessoas, então, assim, o debate, ele é importante. Não, super interessante. Eu acho que realmente não é um embate, né? É uma conscientização, assim. E eu acho o ponto da estrutura, né? Do preconceito, seja do racismo, seja da questão contra as mulheres. Eu acho que é super importante entender isso, porque tira a questão pessoal e subjetiva, né? Porque muitas vezes quando a pessoa vai conversar com a pessoa se sente logo ofendida, né? Porque fala, não, mas eu não sou racista, eu não sou machista, tal. Mas é importante entender que a gente está inserido dentro de uma sociedade que sim tem essas características, e por mais que você seja uma pessoa que se policie para não ter, você se pega tendo, assim. Eu realmente hoje em dia tento pensar muito nessas coisas e tomar cuidado, e de vez em quando eu me pego falando ou fazendo coisas que depois de um segundo eu falo, nossa, eu falei isso, eu pensei isso, mas é justamente porque a gente está muito inserido nisso, a gente cresceu muito nisso e não é fácil de mudar, né? Então acho que isso é importante. Eu gosto muito desse conceito porque tira a questão da subjetividade, né? A gente faz parte, é importante a gente estar lutando para melhorar tudo isso. E outro ponto que eu achei fantástico que você falou é essa questão das piadas mesmo, né? Porque impressionante, né? Como as pessoas querem e não conseguem não fazer piadas, né? Então, outro dia eu estava participando de uma reunião justamente de um evento que eu estou ajudando meio de longe a organizar sobre representatividade feminina,
E um dos colegas teve as manhas de fazer uma piada durante essa reunião, assim. Você fala, poxa, é muito sem noção, né? Tipo, e eles começam a perceber que tem algumas pessoas também que fazem algumas coisas que é muito da boca para fora, né? Porque se a pessoa não tem a noção de perceber que aquele não deve fazer isso, se no mínimo aquele não é o lugar, quer dizer que não... aí para mim foge um pouco da questão estrutural e vai para um lado realmente que é muito sem noção, né? E daí chegando na minha pergunta, o que eu queria perguntar é com relação a, bom, eu tenho aí já, eu comecei a Rio em 2006, são 17 anos, né? E na minha turma tinha uma mulher, depois aos poucos teve anos que não tinha, depois nos últimos anos começou a crescer bastante. E a gente tem visto, como você está falando, cada vez mais mulheres, né? Mas você acha que na prática está melhorando essas questões ou segue igual? O que vocês têm visto nos últimos anos? Vocês acham, podemos ser pelo menos um pouco otimistas ou a coisa está muito ruim ainda? O que vocês veem no geral? Eu acho que a sociedade está melhorando como um todo. E isso reflete também nessas questões. Então, eu acho que está melhorando porque a sociedade está melhorando. Há pequenos passos, mas está melhorando. Então, isso reflete também. Por isso que eu falei assim, não sei se também eu percebo que comigo, assim, não noto muito dessas questões que eu já notava há muito tempo. Mas também, como eu falei, a insegurança, quando você acaba de se formar, né? Você é um ortopedista ainda que acabou de se formar, acabou sua subespecialidade, é um pouco diferente, né? A própria insegurança te gera algumas questões, né? Então, quando você já tem um pouco mais de segurança em todos os âmbitos, né, você já também evita certas questões. Então, a segurança te evita outros questionamentos alheios, né, digamos. O seu posicionamento já evita isso, né? Então, eu não sei se é isso que evita da minha parte muitos questionamentos, assim, né? Ou se fazem, não fazem na minha frente. Mas, assim, eu noto isso. Mas, assim, ainda percebo com outras colegas, mas percebo menos. O que eu noto muito é algo não declarado que ainda acontece. Por exemplo, quando você vai num congresso, é notável, por exemplo, como a Fernanda falou, o número de publicações e tal, é notável o quanto que participam de mulheres em mesas redondas e o quanto de homens que participam, entendeu? Então, por exemplo, isso é muito. Por quê, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do congresso que eu e a Fernanda participamos, da mão, entendeu? Congresso que tem uma quantidade muito grande de mulheres, e aí você, não estou falando só de ortopedia, até de outras especialidades, né? E aí você nota que não tem a presença feminina na parte científica. Por quê, né? Por quê? Por que essa diferença, né? Então é algo para ser questionado como um todo. Será que você, homem, chamaria uma amiga sua, uma colega sua de trabalho para presidir uma mesa, por exemplo? Você daria esse critério, entendeu? Então é isso, é gerar esse questionamento. Será que você chamaria a sua amiga para operar um parente seu, a sua colega, que é uma referência, entendeu? Para esses questionamentos, entendeu? Você chamaria o amigo que é parceiro ou a amiga que é tecnicamente boa? Então são esses questionamentos assim que eu vejo que agora ainda eu vejo melhorar. Eu vim de um lugar bem diferente, moro há 5 anos aqui, plenamente adaptada a Porto Alegre, mas Porto Alegre, assim, o sul já é mais machista. Mas o que eu noto é que é um machismo, como eu falei, é um machismo não declarado, entendeu? É muito mais de nuances, assim, muito mais de nuances. Então, assim, não percebi, por exemplo, coisas muito declaradas. Mas, assim, são essas nuances, né, que a gente percebe. É algo muito mais velado, como, assim, racismo, né? Coisas muito mais veladas, né? São muito mais velados. Só pegando o gancho da Ariane, eu acho que quando a gente trabalha com homem, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, eu trabalho com 22 ortopedistas. Tenho eu mais uma colega que faz pé, e uma que fazia pediátrica e saiu do serviço, uma que fazia joelho e também saiu do serviço. Então, são 22 médicos, e eu tenho 2 irmãos ortopedistas que trabalham comigo, e então eles só que me encaminham o paciente. O resto todo
não me encaminha paciente. Eles mandam todo para o outro. Tem 2 outros cirurgiões de mão no serviço. Isso é muito difícil ver eles encaminhando o paciente para mim. Então, assim, é muito trabalhoso, porque a gente tem que ficar o tempo todo provando que a gente é capaz. Isso cansa, sabe? Eu tenho que ficar provando que eu sou capaz, eu tenho que ficar provando a minha competência, eu tenho que provar, sabe? Eu fico, sabe, para os outros, não para os outros, mas assim, para você se sentir visto. Então, isso é cansativo, né? E, pegando esse gancho em relação a isso. E em relação à pergunta, eu acho que realmente está melhorando, a sociedade está melhorando. Eu fui coordenadora de odontologia aqui da faculdade, aqui na minha cidade, São José dos Campos, e eu vejo que a molecada que está na faculdade, eles debatem esses assuntos. Na minha época, imagina, quando eu falava que ia fazer ortopedia lá em 2002, que eu entrei na faculdade, os professores riam da minha cara. Hoje em dia, você vê que tem ligas de ortopedia pelo Brasil inteiro, que durante a pandemia eu dei bastante aula para a liga de ortopedia, grande parte das ligas eram presididas por mulheres, assim, e você vê vários debates, mulher na ortopedia, eu fiz mais de 20 debates online, né, durante a pandemia em relação a isso. Então, isso que eu acho que a sociedade está melhorando, eu acho que tem essa feminização da medicina também, que é uma coisa que tem mais mulheres, então faz com que, né, o debate aconteça, que a gente começa já entrar em lugares que não tem tanta mulher, então eu acho que no geral tem melhorado sim. O preconceito hoje em dia, depois de 10 anos de formada, realmente é um preconceito não velado. Os pacientes gostam, tem bastante paciente, inclusive, às vezes os pacientes, minha agenda fica mais cheia, às vezes que os outros colegas falam, mas o que a Fernanda está fazendo? Talvez os pacientes não tenham esse preconceito, não vem, isso vem mais dos próprios colegas, sabe? Então, a gente tem que ficar provando o tempo todo que a gente é capaz, isso cansa. Muito bom. Eu vou querer só fechar com uma última pergunta. Talvez seja meio que um to-do, né? Assim, para que a gente falou muito, de certa maneira, certas atitudes, muito mais um machismo estrutural, né? Perguntar se a médica faz outra função e assim por diante, uma série de coisas comportamentais. O que fazer para melhorar? Para melhorar meio rápido. Você acha que talvez a gente precise conversar sobre isso, fazer um treinamento comportamental, aumentar a representatividade na sociedade? Quais que são os próximos passos para que a gente possa, de certa maneira, além de dar voz aqui frente aos ortopedistas, poder contribuir com essa causa que é super válida e super necessária? Eu acho que a gente precisa levar... Ai, desculpa. Pode falar, Fernanda, pode falar. Eu acho que a gente precisa levar o debate, eu acho. Porque se você for pensar bem, eu acho que o preconceito está mais dentro da própria medicina, não dos pacientes, sabe? Eu acho que é mais... que tem quem está em volta ali do médico. Tanto as sociedades, eu acho que esse debate devia ser feito nas sociedades todas, né? Eu acho que tem que chamar mulheres para um cargo um pouco maior, assim, no sentido de, por exemplo, eu vejo muito a Ana Paula Simões, uma pessoa que eu me sinto representada por ela, porque ela está aí frente a várias casas, a Camila, Cohen. Então, assim, eu acho que talvez a gente precisa, com o pessoal lá de cima, sabe? Se você for para pensar bem, que eu falo brincando, gente, pelo amor de Deus, os dinossauros da ortopedia estão lá, que, né, não estava acostumado a ter uma mulher ortopedista na turma dele, e olha o chefe do serviço, ele olha para uma mulher entrando na ortopedia e fala, nossa, mais uma, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa, aqui embaixo, né, assim, embaixo no sentido assim, né, os mais novos que estão formando, e aí que vão virando chefes, trazer esse tema para discussão dentro da residência, dentro de congresso, dentro de workshop, dentro todos os eventos científicos que tiver, colocar isso como uma pauta, eu acho que para a gente se falar, entendeu? Para a gente perceber para mostrar que isso existe, né? Então eu acho que talvez um caminho ali, não sei, pensei nisso agora, assim. Boa. Eu acho que realmente são assim ganhando os espaços, né? Como esse, como foi dado, acho que tudo assim que dá voz, eu acho que primeiro no sentido educativo mesmo, né? Então, não tem como realmente, não é uma guerra, né? Não é uma guerra. É um sentido educativo mesmo, através realmente de representatividade, mas eu acho que de forma individual, eu falo muito com
meninas que se formaram agora, residentes que estão entrando agora no mercado, eu falo, vocês não podem ter medo de se posicionar. Porque, por exemplo, o que vocês falaram agora de piadinhas, etc. Se não gostam, tem que cortar, tem que falar. E o que eu noto muito, porque muitas coisas se perpetuam, é que muitas mulheres têm medo de se posicionar. E os homens, muitas vezes, não têm esse medo. Então, tem que se posicionar, não pode ter o medo. Muitas das vezes alguém vai te olhar de cara feia, mas daqui a pouco não vai olhar. Então, assim, tem que saber se posicionar. Não, fantástico, ponderações super interessantes. E agora a gente vai, antes de terminar aqui, a gente tem um quadro que a gente faz as indicações de livros, de filmes, de coisas literárias para os nossos ouvintes. E como a gente não avisou, não combinamos com a Fernanda nem com a Ariane, eu vou começar aqui com uma indicação, depois o pessoal aqui do time fala se tem também, ou se a gente já passa direto para a Fernanda e para a Ariane. A minha indicação é um livro da Ruth Manos, que é o Guia Prático Antimachista para pessoas de todos os gêneros, que é um livro super interessante para entender bastante sobre as questões que a gente estava falando, né? Eu acho que as conversas, como foi citado agora, são super importantes, mas é interessante procurar literatura, né? Sempre tem muita coisa interessante ouvir. Eu acho super legal o que você comentou, Arena, da questão se vai em médico mulher, não vai. Você sabe que eu fiquei pensando assim, a obstetra da minha esposa é mulher, é uma colega da minha turma, e quando eu indiquei, honestamente, eu nem tinha pensado nisso. Depois a minha esposa comentou, achei super legal que eu indiquei para ela, obviamente, né, que era uma mulher tal, e a minha esposa me passa como endócrino, que eu indiquei para ela, que é uma colega minha médica tal. Então acho que esse é um questionamento importante para nós homens fazermos para nós mesmos. E agora eu vou passar alguém do nosso time e tem uma indicação antes de passar para as convidadas. Eu tenho uma indicação de uma série que ela não é relacionada com ortopedia, mas me pegou muito uma parte que tem, que é o Império da Dor, que é sobre o Oxycontin, tá na Netflix, e fala muito do relacionamento um pouco dos médicos e profissionais de saúde com os laboratórios. Eu acho que é super interessante, além da série ser boa mesmo, mas acho que esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, manejar nossos conflitos, tomar cuidado com as influências, e é uma série muito bacana da Netflix. Bacana, vou assistir, hein? É muito boa. Vamos lá. Fê, Ariane, vocês têm indicação de livro para falar para gente? Olha, eu gosto muito dos livros da autora Shimananda. Eu acho que ela aborda bastante o tema racismo, ela é uma mulher negra, e também do machismo. Então, ela aborda dois temas bem importantes. Num país super machista, africano, agora eu não esqueci qual que é, mas é um país na África, e ela virou escritora, venceu o racismo, o machismo, e tem Bispo Roxo, tem vários livros dela que ela aborda bem esse tema, assim, eu achei bem interessante. Bom, minha sugestão de livro é Complicações. Complicações foi um livro recomendado por um chefe meu de cirurgia da mão e amigo meu pessoal, até hoje um grande amigo, o Dr. Bernardo Couto. E é um livro muito recomendado, principalmente quando a gente começa a ter nossas próprias asas, ou seja, começa a operar sozinho, sai da residência. Então é um livro que fala tanto sobre os desafios do dia a dia, das cirurgias, mas toda a medicina, mas também dos desafios do cirurgião, como as complicações mesmo do dia a dia, dos erros, tudo que envolve a cirurgia no cotidiano mesmo do cirurgião. É um livro sobre o crescimento também do cirurgião, mas da medicina como um todo, uma discussão sobre o crescimento médico. E é um livro que o autor, né, nos seus 8 anos de especialização, se não me engano, em Nova York, ele fez um relato do cotidiano dele ao longo desses 8 anos de especializações, com o dia a dia dele. É muito interessante, eu super recomendo. Eu tenho outro que eu lembrei aqui agora, tinha pegado de surpresa. Um que eu adorei, eu dou para todas as pessoas que querem trabalhar no SUS, que é da Júlia Rocha. Ela escreveu um livro contando muitas histórias que ela viveu trabalhando no PSF, no SUS, durante 10 anos.
e ela conta histórias da comunidade local e é bem interessante, assim, sabe? Um assunto de saúde pública interessante e o quanto a medicina preventiva e quanto que a sociedade é carente de médico nos locais mais vulneráveis. Então, ela tem uma abordagem bem interessante. Ela tem até Instagram, ela até é cantora também, ela canta samba, ela é incrível. Eu sou muito fã dela. Muito bom. Excelente, muito bom. Então com isso vamos para o encerramento aqui do nosso episódio. Antes de encerrar, eu queria passar a última vez para a Fernanda e para a Ariane, para elas poderem deixar os contatos aí de Instagram, se quiserem, deixar o contato da Mob, que a gente vai deixar também aqui no link da descrição, obviamente lá no nosso Instagram, mas vamos abrir espaço para vocês e depois a gente encerra. Vamos começar então com a Ariane. Ariane, se puder falar. Então, da Mob é arroba somos todos a Mob, tá? Somos a Mob. Somos a Mob. Somos a Mob. Somos a Mob. E aí, assim, onde a rede que a gente mais usa realmente é o Instagram, né? Onde tinha o Facebook, mas agora é Instagram mesmo que a gente tem usado mais. E é mais um canal de comunicação mesmo, e quem entra lá a gente já adiciona também, chama para entrar no WhatsApp, né? Que aí é um grupão mesmo nacional de várias mulheres que ficam conversando o Brasil todo lá. E o meu é doutora Ariane, arroba doutora Ariane Cirurgia da Mão. DRAA, doutora Ariane Cirurgia da Mão, do Instagram. O Instagram da Mob, durante muito tempo, quando eu fui da primeira diretoria, eu fui fazer a mídia, né? Então, a gente fazia a arte, porque a gente faz bem, como a gente não tem ainda a nossa CNPJ, a gente não pode arrecadar fundos, então a gente faz tudo realmente bem amador, assim, né? Mas a gente está lá com bastante vontade de ajudar outras mulheres, a gente quer crescer, a gente quer representar, né, poder fazer uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária, sem disputas, né, de gênero. Realmente a gente quer que a gente seja reconhecida tanto quanto os homens. E eu queria agradecer o espaço de vocês falarem sobre isso, super importante, muito feliz né, de vocês chamarem a gente para realmente entender o que é a Mob e divulgar isso. Quanto mais a gente divulgar, melhor. Quanto mais a gente levar informação para as pessoas, mais a gente diminui essa estatística e esse lado obscuro do preconceito. E eu tenho um Instagram também que chama doutora.dra.fernanda.rocha, que lá falo bastante cirurgia da mão. Inclusive, eu tenho muitas seguidoras que me mandam mensagem quase que diariamente, estudante de medicina que está acabando a faculdade, residente, para perguntar sobre o meio da ortopedia. E eu espero que daqui a alguns anos a gente não precise mais debater sobre isso, que seja uma coisa mais natural, né? Porque se a gente está debatendo é porque realmente precisa. Então, se Deus quiser, a nossa luta aqui hoje pode ser que a gente lá na frente não precise mais falar sobre isso. Isso que a Fernanda falou é importante colocar, né? Nós não temos vínculo assim empregatício, né? Então, assim, as pessoas até falam assim: meu Deus, a gente já faz milhões de coisas e ainda fica ajudando a Mob, essas coisas assim, mas a gente faz por amor mesmo, e amor às outras gerações, para que realmente não tenha mais. Eu tenho uma filha, né? Então eu não quero que minha filha passe muitas coisas, muito choro, que eu já chorei, não passe pelas coisas que eu passei. Então, assim, quero realmente uma sociedade mais igualitária para todos, e por isso que a gente doa nosso tempo, nosso pouquíssimo tempo, nas madrugadas da vida, às vezes, né? Fazendo uma coisinha ou outra para a associação, e justamente para que as gerações futuras a gente não precise desse tempo para ficar discutindo isso. Perfeito, excelente colocações. Muito obrigado aí, adoramos o papo. Então já vou deixar aqui uma tarefa para os nossos ouvintes. Vai todo mundo lá no Instagram, já segue a Mob, segue a Fernanda, segue a Ariane, vamos prestigiar o trabalho para realmente gostei desse sonho e quem sabe no episódio 1000 do podcast da Ortopedia lá daqui 20, 30 anos, isso aqui virá um episódio histórico que a gente não precisa mais falar sobre esses temas. Então é isso, daqui a X semanas estaremos de volta com Muito Além do Gesso para você que gosta de ortopedia. Só nós, com convidado, uma convidada para a gente seguir explorando esse mundo tão interessante. Um grande abraço e até a próxima.